Olá, seja muito bem-vindo para mais uma devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil em Castanheira. E hoje eu quero falar sobre confiança em Deus. Certamente você já ouviu algumas pessoas dizerem: olha, se Deus existe, por que Ele não multiplica a comida lá em casa hoje? Faz algum milagre sobrenatural? E elas desejam isso não para glorificarem a Deus, mas simplesmente para se autorrealizarem, se autossatisfazerem. E muitas pessoas, às vezes, colocam Deus à prova, mesmo sem perceber. São aquelas situações em que acontece alguma situação adversa e elas não creem que isso vem da parte do Senhor. São pessoas que querem curas imediatas para suas doenças, querem que tudo aconteça no tempo delas, do jeito delas, e quando algo acontece fora do plano que elas tinham, elas ficam frustradas, passam a reclamar e muitos até dizem que Deus não existe. Isso acontece por causa do nosso coração pecaminoso, mas existe uma forma que nós temos que ter para adorar ao Senhor e não reclamar, não colocar Ele à prova. Se você olhar lá o texto de Mateus capítulo 4, versos 5 ao 7, você vai ver Cristo Jesus tendo um diálogo com Satanás e o texto diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Na ocasião aqui, Jesus estava jejuando quando Satanás tentou colocá-lo à prova 3 vezes. E Satanás usa o texto de Salmos 91, verso 11 e 12, para trazer o pensamento em Jesus, como por exemplo: olha, verdade, eu vou me jogar daqui para baixo porque o Pai não vai me deixar cair lá, não vou me machucar, os anjos vão vir e vão cuidar de mim e as pessoas vão crer no Pai por causa desse ato. Mas Jesus não faz isso, ele responde usando o texto de Deuteronômio 6, verso 16, e para demonstrar que ele sabia quem ele era, ele sabia quem o Pai era e que não precisava de nenhum milagre, nenhuma demonstração natural para ele crer em Deus. Diante disso, então, apesar de você ser tentado a viver, às vezes, todos os dias, com base em milagres acontecendo, coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, não viva à base de trocas, mas confie em Deus por gratidão. Simplesmente confie em Deus sendo grato por aquilo que Ele está fazendo pela sua vida. A gente não pode firmar a nossa fé com base naquilo que Deus faz por nós todos os dias, com base em experiências. Os milagres de Deus não são ou não devem ser tratados como maiores do que Ele. Ele é maior do que os seus próprios milagres. E você precisa confiar em Deus, não importa qual seja a dor. Que a partir de hoje, a gente tem a postura de colocar a vontade de Deus acima da nossa, ainda que a nossa vontade seja boa. Que a gente descanse no Senhor nesse sentido. Pedir ao Senhor por milagres, para provar que Ele existe, para provar que Ele é real, só demonstra que a nossa fé está num nível baixo e não como deveria. Deus não precisa realizar nenhum milagre para que a gente creia nele. Tudo que já foi escrito é suficiente para crer que Ele é real, que Ele é o dono de todas as coisas. E eu quero orar com você então, pedindo que Deus traga esse entendimento ao seu coração, ao meu coração, que a gente não fique colocando o Senhor à prova na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, que com base em tudo que já tem registrado na sua palavra, que a gente confie no Senhor. Ó Deus, que a gente creia que o Senhor é real, que as verdades do Senhor elas se cumprem na nossa vida, ó Deus, e que isso seja suficiente para a gente entender que só existe um Deus a ser servido, a ser honrado, e que a gente não precisa sair por aí pedindo por milagres para provar às pessoas que o Senhor existe, mas o nosso testemunho já deve servir de prova suficiente da existência do Senhor, em nome de Cristo Jesus, e nos ajude a viver assim. Amém. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e até uma próxima devocional.